18 de agosto de 2020, iremos falar sobre regiões planas e contornos. Esses conteúdos vocês podem acompanhar a partir do livro didático de vocês, a partir da página 140. É importante que assistam a aula por completo, voltem se precisar voltar, façam a leitura no capítulo e tirem suas dúvidas, entrem em contato para tirar suas dúvidas para vocês resolverem a atividade que ficará disponibilizada daqui a pouco pelo link, certo? Algumas coisas que a gente estudou no capítulo anteriores. No capítulo 3, estudamos os sólidos geométricos. Um capítulo que foi estudado no primeiro semestre. O que são sólidos geométricos? São figuras tridimensionais, ou seja, aquelas figuras que possuem 3 dimensões: comprimento, a altura e a largura. E tínhamos como exemplo o cubo. Iremos falar especificamente sobre regiões planas, que são parte de um plano. As regiões planas, elas têm como características apresentarem apenas 2 dimensões, que são o comprimento e a largura. Temos aqui o exemplo de um retângulo, possui as 2 dimensões, a largura e o comprimento. Uma figura plana nada mais é do que uma região plana fechada por segmentos de reta. Ela tem no mínimo 3 segmentos de reta. E costumamos ver com bastante frequência no nosso dia a dia alguns objetos que têm uma região plana. Temos como exemplo uma placa de trânsito, folhas de papel colorido e diversos outros objetos que estão presentes no nosso cotidiano. Podemos identificar regiões planas quando planificamos a superfície de alguns sólidos geométricos. De uma forma mais fácil de falar, planificar uma figura é abrir aquela figura para a gente poder também identificar as figuras que estão envolvidas naquela superfície em geral. Temos a pirâmide de base quadrada e a planificação dela, que vai nos mostrar algumas regiões que são formadas, que compõem essa figura. Temos a região plana quadrada, que está no centro dessa planificação, e temos regiões planas triangular. Observem que são figuras que são formadas por 3 ou mais pontos. Temos o cilindro, que quando planificado vai formar uma base, vai formar uma parte quadrada e 2 círculos, uma região plana retangular, uma região retangular e a região plana circular. Agora veja o desenho de outras regiões planas. Temos aqui alguns polígonos, que vamos ver com mais detalhe os tipos na próxima aula. A gente vai relembrar o nome de cada polígono desse. Mas de início eu quero que vocês identifiquem as regiões planas, que são justamente regiões fechadas. Observem que não há nenhuma abertura, nenhuma curva que faz ela sair do plano, certo? Temos a imagem de figuras, objetos e animais feitos a partir do Tangram. O que é o Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por 7 peças. São 2 triângulos grandes, 2 pequenos, um médio, um quadrado e um paralelogramo. Eles são feitos a partir desse Tangram, e os Tangrams são formados por regiões planas. No próximo vídeo vamos ver como se confecciona um Tangram. Vejam que é feito a partir de um papel de forma quadrada, vocês podem fazer essa medida na régua e realizar essas dobraduras. A cada dobradura pode-se passar uma caneta, um lápis, para poder ficar aquela marca. E à medida que vai ficando todas as marcas, antes de realizar o corte, vocês podem fazer pinturas
para justamente deixar o desenho mais interessante. É o banco vamos pegar a janela da sala. Não, foi não. Esse é o banco de lugar da aí tem que fazer uma simulação da vez que tem que fazer uma simulação da vez que após fazer todas as dobraduras e formar justamente as 7, podemos fazer o recorte. E o Tangram estará pronto. E assim confeccionar algumas figuras. Como por exemplo, temos aqui mais uma vez a imagem de alguns objetos ou animais que podem ser feitos com as peças do Tangram. Vocês podem ir lá na página 141 do livro de vocês e verificarem que existem umas instruções, desenhos que indicam como construir o Tangram através das dobraduras. Então vocês vão criar instruções para essas etapas e enviarem para mim no meu PV. Contornos de regiões planas, linhas fechadas. Contorno é uma definição simples. O contorno é simplesmente as linhas que estão ao redor de cada objeto, certo? Esses objetos são planos, são regiões planas, e o contorno será as linhas ao redor dele. Temos aqui a região plana retangular, no lado direito, e o contorno dessa região retangular, que envolve tudo que está ao lado, né? Está ao redor e não o que está dentro. Temos a região plana circular do círculo e o contorno da circunferência. Planas com o contorno delas. Temos uma região plana curva e o contorno dessa região curva, uma região plana quadrada e o contorno dessa região quadrada, e uma região triangular e o contorno dessa região triangular. Então aqui só para a gente identificar mais uma vez, a gente vê que o contorno é simplesmente essa linha que está ao redor. O contorno ela não envolve o que está dentro da figura. Que não se cruzam. Os contornos também são chamados de figuras unidimensionais. Por que são chamadas de unidimensionais? Porque ela tem apenas uma dimensão, que é o comprimento. Vejamos que as figuras de um Tangram são formadas por polígonos, possuem mais de 3 lados. Figuras que possuem mais de 3 lados. Contornos, de acordo com as características deles, elas podem ser classificados como polígonos. Vamos analisar algumas características para a gente saber realmente o que é polígono.
Alguns contornos de acordo pode ser classificado como polígonos. Podem ser fechados, que não possuem nenhuma abertura. Podem ser abertos, que existem esses espaços entre eles aqui. Linhas também podem ser simples ou não simples. Essa definição seria fácil de identificar. Simples é aquela que não vai haver nenhum cruzamento entre as linhas, certo? Elas são de formas, tem uma ligação direta com a outra aqui sem se cruzar. E as que não são simples, ela vai haver o cruzamento. Quando uma linha é formada apenas por uma sequência de segmentos de reta, ela é chamada de linha poligonal. Podemos considerar as características das linhas para as linhas poligonais. Quais são essas características? Existe a linha poligonal aberta, simples. Lembrem que simples é porque elas não possuem cruzamentos, certo? Aqui não existe nenhum cruzamento. E aberta porque ela não tá, esses pontos não estão unidos. Linha poligonal aberta não simples. Observem que esses pontos eles não estão unidos, mas possuem cruzamento, por isso ela não é não simples. Linha poligonal fechada simples. Observem que esses pontos eles estão ligados através de segmentos de reta, são fechados e são simples, porque não possuem cruzamento. Linha poligonal fechada não simples. Fechada, esses cruzamentos, existe a ligação entre esses pontos, né, ao fechamento dela, e existe também o cruzamento, por isso é não simples. Polígono. O que é um polígono? É uma linha poligonal fechada e simples. Fechada, todos os pontos, eles, de certa forma, eles estão unidos por segmentos de reta e não possuem um cruzamento, como temos um exemplo aqui. Todas as outras características elas servem para a gente tentar identificar o que é um polígono. Veja nessa figura, partindo do ponto A, temos aqui o ponto A, temos que o primeiro segmento de reta AB, que é o primeiro segmento de reta, é do A até o ponto B. Temos extremidade comum com o último segmento de reta dessa sequência, que é o segmento EA. O AB, né, possui o ponto A como um ponto em comum, uma extremidade. Agora vamos ver o elemento do polígono. Observe este polígono ABCD e o elemento dele. Por que é chamado de ABCD? Vejam que ele é formado pelo ponto A, B, C e D. É disso que vem o nome deles. Ele possui 4 lados de reta. Quais são esses 4 lados? AB é um lado, certo? BC é outro lado, CD é outro lado e DA é outro lado. Possui 4 lados, 4 vértices, os pontos A, B, C e D. Então, observem que o ponto aqui, o ponto D, o ponto A, o ponto B e o ponto C são vértices e os ângulos internos, que é justamente isso aqui. Polígonos e região poligonal. Um polígono separa o plano em 2 regiões. É o interior e o exterior dele. Quando nos referimos a polígono, estamos nos referindo só à linha ao contorno, certo? Essa linha ao redor dele, certo? O que está dentro, ela não está valendo. Quando nos referimos à região poligonal, estamos nos referindo ao contorno mais a região, que é a região plana, a região também interna, de dentro, tá? Associar a grandeza perímetro. As regiões poligonais podemos associar as grandezas perímetros e também a grandeza área. Quando a gente está falando de polígonos, primeiro vamos entender aqui o conceito de... Primeiro vamos aqui entender o conceito de perímetro. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Então, no contorno, a gente tem os lados aqui. E na região poligonal, que é tudo, tanto a parte interna como a região aqui, a gente está considerando também a área.
convexos, que são os não convexos. Se traçarmos uma reta sobre cada lado de um polígono e o restante ficar do mesmo lado dessa reta, então dizemos que o polígono é convexo. Se houver pelo menos um lado em que isso não ocorra, então dizemos que o polígono é não convexo. Então, observe aqui, se for traçado uma reta, ela está dentro. Aqui nesse caso, quando é traçado alguma reta e ela passa fora, ela não é considerado não convexo. Regular e polígonos não regular. Entre os polígonos convexos há os regulares e os não regulares. Um polígono convexo é regular quando a medida de comprimento dos lados são iguais, a medida de abertura dos ângulos internos são iguais, e temos como exemplo essa imagem. A medida do comprimento do lado aqui é igual uma à outra, e, consequentemente, os ângulos. Caso o contrário, o polígono é chamado de não regular. Observem aqui a variação no tamanho dos lados e a variação também no tamanho dos ângulos. Boa aula e fique em casa. Qualquer dúvida, entre em contato. E é importante também que leiam o livro a partir da página 141. Boa tarde e fiquem em casa.